Olá, nesta aula eu vou falar um pouco sobre o processo de colonização na Europa, o processo de colonização na África, né, por países europeus, bem como o processo de descolonização da África através dos países europeus. Pois bem, por volta do século XV até o final ou início do século XVIII, existia uma corrida chamada de corrida navegacionista, ou em uma linguagem mais clara, como nós na história conhecemos, as grandes navegações. Nesse processo histórico, nesse período histórico, vários países da Europa estavam em busca de novos horizontes, novas terras a serem conquistadas, novas terras a serem tomadas, né, a serem colonizadas. Foi assim na África, foi assim na América, foi assim na Ásia e não foi diferente com os países africanos. No início do século XVIII, nós sabemos que na história houve um processo muito efêmero ali chamado de Grande Revolução Industrial. Nesse processo que nós chamamos de Revolução Industrial, a Europa ela estava buscando várias e várias matérias-primas, né, em diversas partes do mundo. Foi assim na América e também foi assim na África. Então, a justificativa da Europa colonizar a África, uma das era, na África ou naquele continente, nós iremos encontrar recursos para alimentar o processo de revolução industrial que estava a todo vapor, especialmente na Europa Ocidental. Pois bem, esse processo de colonização, ele não foi um processo pacífico, né, em boa parte do território. Em muitos locais que sofreram processo de colonização, as forças que eram impregnadas na população local eram muito brutais, eram cruéis, né? E não foi diferente na África, né? A intenção de domínio, né, de subjugar o outro, era muito claro com os países europeus sobre os países africanos à época. Só que esse processo de colonização foi, além de ser um duro processo para os africanos, começou a se desgastar ao longo dos anos, né? Pouco mais de 100 anos aí de colonização, ou próximo a isso, os países que estavam sendo explorados estavam tentando criar uma resistência. Existia no mundo internacional também uma forte pressão para que os países europeus deixassem o continente e permitissem que os países africanos se descolonizassem e tornassem independentes. Alguns movimentos, né, surgiram internamente, forçando os países europeus a tomarem uma decisão de deixar ou de descolonizar a África. Tanto é que em 1884 é feita uma primeira reunião, né, chamada a Conferência de Berlim, ali na Alemanha. Os países se reúnem e começam a discutir o processo que futuramente seria a partilha da África. Os anos se passam, né? As pessoas passam a entender que os países passam a entender que era importante, foi por um tempo importante a colonização, porém as pressões, né, e as resistências que estavam muito fortes no continente, eles deveriam tomar uma decisão de evitar confrontos, né, e evitar, quem sabe, guerras a partir da ideia de descolonização. E como eu falei anteriormente, né, eles então
se reúnem em conferência, a chamada primeira conferência chamada de Berlim, né? E ali se reúnem para tentar descolonizar, perdão, a África. Ok, feito isso, em 1962, né? Entre 54 e 62 surge um movimento chamado de Movimento da Frente Liberal Nacional. Em que consistia esse movimento? Em resistir aos colonizadores, resistir aos países que estavam colonizando a África. Então, muitos países na África, eles criaram os movimentos de resistência para obrigar os países que estavam ali sobre eles colonizando, deixassem os países e fossem para a Europa. Chegou o momento, eles fizeram isso, alguns países com maior pacificidade e boa parte dos países com guerras e grandes confrontos violentos. Só que no processo de descolonização da África, o que nós percebemos é que os países europeus, eles não levam em consideração, por exemplo, as peculiaridades regionais. Quando os países começam a deixar a África, os países europeus, começam a deixar a África e a partilhar a mesma, eles partilham a África, né, limites territoriais ali, eles não respeitam culturas, não respeitam etnias, não respeitam aspectos religiosos, entende? E essas peculiaridades regionais, hoje, são motivo de guerras e conflitos civis locais. Muitos países da África, eles passam por processo de guerras civis em virtude da mal partilha, né? Ou da má distribuição na partilha ali da África. Então os europeus não foram, ou por questão de vontade, né? Ou foram irresponsáveis nesse sentido, eles não levaram em conta essas peculiaridades. E daí as desgraças sociais, as guerras civis que ocorrem em muitos países, ocorreram e ocorrem em muitos países da África, foi em virtude da descolonização errônea feita pelos países europeus. Nós temos várias guerras civis que desencadearam aí na África em virtude dessa má partilha. Bom, alguns países que foram responsáveis por isso, né? Nós temos aqui a Bélgica, os italianos, os portugueses, os ingleses, os franceses, muitos países, os espanhóis, né? Muitos países que não tiveram a capacidade, não quiseram ter capacidade de distribuir de maneira pacífica, ou de distribuir de maneira organizada, ou de segregar, né, ali, se é que eu posso usar essa palavra, segregar em termos de separar de maneira coerente, responsável, né, os países da África no processo de descolonização. Então, sempre você pode associar as guerras e as catástrofes sociais na África, podemos associar isso à irresponsabilidade dos governos europeus à época em não saber de maneira coerente separar esses países, né? Dividir esses países ali, colocando cada cultura no local específico, cada tribo ou etnia em um local específico, para não haver aí tantas discrepâncias civis. Seria esse um contexto mais assim histórico, né? Dentro da geografia de colonização africana. Eu falei aqui um pouco sobre um arcabouço geral, né, de como que ocorreu isso. Houve uma justificativa da Europa em colonizar a África,
especiarias e recursos minerais que ali existiu. Depois, de maneira forçada, e muitas vezes pelos africanos e pela pressão que houve também no mundo internacional, a Europa ela deixa os países africanos, só que esse deixa, né, é um deixa de dificuldade, porque os países africanos, os países da África ali como um todo, ao serem independentes, né, continuaram dependentes das tecnologias europeias, continuaram dependentes dos empregos que os europeus ofereciam, das empresas que existiam e que existem nesse velho continente. Então, eu diria que houve uma descolonização de maneira oficial, mas a Europa ela atua ainda na África e muito no que diz respeito à exploração de maneira legalizada das suas empresas, acabando por explorar mais e mais esse continente, causando ainda caos sociais. Analisarmos o contexto histórico e entendermos por que existe isso na África, para termos uma visão geral do que seria colonização e descolonização da África. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse pequeno comentário aqui da África. Vocês possam estar lendo essa página, esse capítulo que refere-se à parte da África, e estaremos de volta no próximo vídeo aula para darmos mais informações a respeito do nosso velho continente, a África como um todo.